Olá pessoal, tudo bem? Professor Fábio aqui. Nós vamos estudar agora uma aula sobre o Brasil nas décadas de 40 e 50, do dia de hoje. Então, o que nós vamos estudar é sobre o Brasil, a história do Brasil nas décadas de 1940 e 1950, ok? Na verdade, é o Brasil a partir mais de 1945, tá bom? Não é bem 40 ali, é a partir de 45 em diante. Então, gente, nós vamos estudar ali o Brasil a partir, né, desse ano de 1946 até o ano de 1960, ou seja, basicamente dos mandatos dos presidentes Eurico Gaspar Dutra, né, que você está vendo aí no slide, o presidente Getúlio Vargas, o segundo mandato de Vargas, e também o presidente Juscelino Kubitschek, ok? Opa, desculpe. Bem, gente, então é assim, no plano político, o governo de Dutra ele foi marcado por uma grande contradição. Por quê, gente? Por que teve essa contradição aí no governo Dutra? Pelo seguinte sentido, gente, porque quando tiraram o Getúlio Vargas do poder, em 1945, por causa da Segunda Guerra, né, veja bem, o Getúlio Vargas ele estava lutando na Segunda Guerra. O Getúlio Vargas ele tinha no Brasil um governo autoritário, um governo fascista. E o que ele estava fazendo? Ele, fascista no Brasil durante o Estado Novo, ele estava lutando na guerra lá na Europa para a derrubada dos estados totalitários. Uma coisa ilógica, né? Ou seja, ele incoerente, antiética. E quando termina a guerra, ou seja, nós sabemos que mas por que o Brasil fez isso? Porque durante o começo da década de 40, o Getúlio Vargas ele negociou com os Estados Unidos, né, o apoio do Brasil aos países aliados em troca da Companhia Siderúrgica Nacional, ok? Então esse foi o acordo deles. E quando estava terminando, gente, então o que Vargas estava saindo do poder, que ele acabou saindo do poder no final de 1945, o candidato de Vargas para a presidência foi o Dutra. Então Vargas apoiou o Dutra. Então assim ficou uma situação estranha, por quê? Porque era mais ou menos hoje como você tirar, vamos fazer um paralelo, não é, vamos dizer assim, não é bem a mesma coisa, mas assim é parecido, né? Por exemplo, é como o Lula apoiando a Dilma e como o Bolsonaro apoiando o Mourão, né? Então vai mais ou menos nesse ponto. Então eram basicamente do mesmo grupo político, ok? Com as mesmas ideologias políticas. Bem, algo que o presidente Dutra fez logo que entrou no poder, gente, foi a questão de elaborar uma nova Constituição. Por quê? Porque a Constituição que estava em vigor no Brasil era uma Constituição elaborada em 1937 e essa Constituição era uma Constituição extremamente autoritária. A Constituição apelidada de Apolaca, né? Ela tinha esse apelido porque ela pegou traços de Constituição autoritárias, principalmente da Polônia, no final da década de 30. O que essa Constituição ela traz para o Brasil? Essa Constituição aqui, gente, no que nós vamos ter, ela vai ser a 4ª Constituição da República Brasileira e a 5ª Constituição da história do Brasil. Constituição de 46. Então, bem, primeiro, ela vai ser uma Constituição promulgada. Isso é algo bom, né? Por quê? Porque o duro é quando a Constituição ela é outorgada. Por quê? Porque quando a Constituição ela é outorgada, gente, a Constituição ela é imposta à população. E quando a Constituição ela é promulgada, ela é colocada sobre um estado de liberdade à população. Bem, então alguns dos principais pontos aí que tem no slide, que diz o voto universal e secreto para os brasileiros maiores de 18 anos, analfabetos, militares e religiosos foram excluídos do direito ao voto, ok? E o mandato presidencial era de 5 anos. Pela Constituição do Estado Novo, eram 6 anos, né? E a nossa Constituição de hoje é de 4 anos.
Então, nesse período, era a Constituição de 5 anos. Muito bem. A nível, gente, de estratégia de governo, o governo Dutra ele vai colocar no Brasil a questão do plano SAUTE. Né? O S é de saúde, o AL é de alimentação, o T é de transporte e o E é de energia. Gente, nós sabemos, infelizmente, no Brasil, assim, não é de agora que no Brasil, quando se fala da questão de saúde, de alimentação, de educação, a gente sabe no Brasil que a maior parte dessas palavrinhas aí, elas têm servido muito bem ao discurso político. Mas esse discurso político não corresponde à prática, né? Então, algumas coisas que, no caso aí, vai assim ter de mais marcante no Brasil nessa época vai ser o que, gente? Vai ser o que está no comentário abaixo. O Brasil abriu as portas para as importações, que foram interrompidas durante a Segunda Guerra Mundial, desde produtos essenciais até supérfluos, inundaram o país, prejudicando as reservas cambiais brasileiras. Isso foi o resultado da política do Eurico Gaspar Dutra. Ok? Mas enfim, vamos seguindo. Quando Dutra sai do poder, então nós vamos ter aí, chegando ao poder, o excelentíssimo senhor Getúlio Vargas, novamente. Agora sim, ele voltou ao poder, e ele voltou ao poder, gente, nos braços do povo, né? Ou seja, ele ficou 15 anos governando o poder, ele apoiou o Dutra para o Dutra ser presidente, o Dutra é eleito presidente e agora Vargas volta ao poder nos braços do povo. Aqui nós temos um cartaz da campanha eleitoral de Getúlio Vargas para a presidência nas eleições de 1950. E vejam, Vargas ganhou com quase metade dos votos. Né? Metade dos votos, ou seja, um grande apoio popular, né, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que, por sinal, existe até hoje. Né? Ele deu uma sumida no tempo da ditadura e, após a reabertura democrática, ele voltou a aparecer. Quais eram os planos do governo, né, gente, de Vargas? Primeiro, questão do aprimoramento da legislação trabalhista. Isso era um plano dele. Ok? Assim, não deu muito certo, mas já vamos ver aqui daqui a pouquinho, né? Outra coisa, desenvolvimento da industrialização nacional. Ou seja, a partir do primeiro mandato de Vargas, Vargas ele vai pensar um Brasil urbano, né? Tanto que nós temos no primeiro governo de Vargas, que nós temos assim a questão da mudança da questão do conceito de paradigma no Brasil. Veja, em 1930, nós tínhamos no Brasil aproximadamente 20% da população brasileira morando em cidades e 80% morando nos campos. Bem, no final do século XX, esse número vai ser invertido. Nós vamos ter 20% morando no campo e 80% morando na cidade. Por quê, gente? Porque foi a partir, né, do primeiro governo Vargas que, quando foram feitas as leis, as legislações, foi feita a legislação trabalhista, a Constituição de 34, que trazia vários direitos trabalhistas, que foi suspensa depois pelo Estado Novo, mas foi retomada em 43, basicamente o mesmo que foi visto na Constituição de 34. O que vai ter ali, gente? Vai ter direitos trabalhistas, mas para os trabalhadores, para os operários, para os trabalhadores das fábricas, para os trabalhadores urbanos, e nós não vamos ter nenhuma lei que amparasse o trabalhador rural. Né? E Vargas faz um programa de industrialização do Brasil, desenvolvimento da industrialização do Brasil, já no primeiro governo. E no segundo ele faz também. Né? Então, no primeiro, nós vamos ter lá principalmente a questão da Companhia Siderúrgica Nacional, que vai ser um ponto importantíssimo para a questão da industrialização do Brasil. Aqui um monopólio estatal sobre o desenvolvimento econômico, né? Ou seja, o Estado tinha esse monopólio. Né? Então, o Estado não era o comércio, não era o mercado que tinha o monopólio, não, era o Estado, né? Ou seja, um Estado forte, nacionalista.
E vai ser em 1953 que Getúlio Vargas vai, no caso, fundar a maior estatal brasileira, que era a Petrobras, né, que veio com o famosíssimo slogan: o petróleo é nosso. Muito bem, então vamos seguir adiante aqui, caros alunos. O que foi o problema de Vargas? O problema de Vargas foi o seguinte, gente. Então Vargas ele tinha, claro, ele tinha uma forma de governar que puxava para o autoritarismo. Outra coisa, Vargas ele teve, assim como todo governo tem, ele teve oposição, ok? E a oposição de Vargas se deu principalmente através de um partido chamado UDN, que significava União Democrática Nacional, que a UDN, ela no caso, intensificou, como diz ali no comentário, né, as críticas a Vargas, quando Vargas colocou no Ministério do Trabalho, né, o jovem político gaúcho chamado João Goulart, que depois veio a se tornar presidente do Brasil, o último presidente antes do período do governo militar. Bem, o Carlos Lacerda, gente, que é esse que está na maca que vocês estão observando, o Carlos Lacerda ele sofreu um atentado na rua Toneleiros no começo do mês de agosto de 1954. Okay? Quando foram fazer as investigações, gente, sobre esse atentado, o que se percebeu? Se percebeu que foi esse atentado, ele foi feito a mando do guarda-costa pessoal de Vargas. E aqui que está o problema, né? Ou seja, se foi o guarda-costa pessoal de Vargas que mandou fazer o atentado a Carlos Lacerda, que era o maior opositor do governo de Vargas, evidentemente, vamos dizer assim, foram, desculpa a expressão, entre aspas, ligando os pontinhos, né? Ou seja, então quem mandou fazer o atentado, indiretamente, foi o presidente. Né? Isso que caiu no conceito da população. Então, isso não só no conceito da população, mas no conceito principalmente das pessoas que estavam no poder naquele período, naquela época. E aí passam a pressionar Getúlio Vargas, que Getúlio Vargas acaba cometendo suicídio no final do mês de agosto de 1954, né, quando o exército força Vargas a renunciar, Vargas comete suicídio, cumprindo a promessa que ele fez que somente morto sairia do Palácio do Catete. Vamos lembrar que aqui a capital do Brasil ainda é Rio de Janeiro, ok? E não Brasília. Então aqui, gente, nós temos uma imagem, né, da questão do cortejo fúnebre, né? A população acompanha o translado do corpo de Getúlio Vargas até o aeroporto. Então se percebe aí uma quantidade muito grande de gente. O Brasil tem assim só uma curiosidadezinha aqui, né? Talvez não fosse bem o caso a gente falar, mas vamos lá. O Brasil ele teve ao longo do tempo, gente, ele teve 3 grandes funerais assim que foram marcados na história do Brasil. O primeiro é esse, o funeral do Getúlio Vargas. Eu até quero assim pedir para vocês que, se vocês puderem ler, procurar na internet, é bem fácil achar a Carta Testamento de Vargas, né? Ele se coloca como um salvador da pátria, né? Lutando contra os maus propriamente. Então, o segundo funeral foi o do Tancredo Neves, né? O primeiro presidente civil pós o período do militar. E aí nós temos o terceiro grande funeral do Brasil, o maior deles, que foi o funeral a Ayrton Senna, né, o tricampeão de Fórmula 1, que morreu em 1994, que assim sensibilizou basicamente o mundo inteiro, né? Mas enfim, não vem ao caso a gente comentar sobre esses outros, né? Estamos falando sobre esse período da República Democrática Populista Brasileira. Aliás, até antes de entrar aqui no governo de Jango, gente, eu quero comentar um pouquinho sobre a questão do populismo, ok? Por quê, gente? Porque o populismo, ele é eu gosto de definir assim, ok? Eu gosto de definir como se o populismo fosse uma estratégia de governo, ok?
não uma forma de governo, claro, envolve também algumas políticas adotadas, mas basicamente uma estratégia de governo, uma estratégia para que o governante tenha apoio da população. Então nós tivemos isso, foi muito forte e é muito forte ainda no Brasil e na Argentina. Né? Teve também uma experiência populista lá no México, né? Uma experiência curta, mas assim principalmente no Brasil e na Argentina. Na Argentina o populismo é chamado de peronismo, ok? Como que funciona isso? É assim, gente, é aquele político que quer ser um cara do povo, né? Um cara simples, ele faz uma política assim para agradar a população, para ele ter apoio da população, então ele concede benefícios à população, sabe? No meu ponto de vista, está mais para uma estratégia do que para uma forma de governo. Mas enfim, vamos seguir adiante. Então aqui, gente, o Brasil experimentou, né, durante o governo de Juscelino Kubitschek, o Brasil experimentou a euforia dos anos JK. JK é as siglas de Juscelino Kubitschek. Modo como ficou conhecido o período de governo exercido pelo presidente, entre 1956 e 1961. Bem, esse governo, gente, ele foi marcado por um clima de estabilidade e de otimismo, de crescimento econômico e de controle dos movimentos sindicais. Isso no início, ok? Isso no início do movimento propriamente. Então, o slogan que Juscelino Kubitschek utilizou, gente, foi esse: desenvolver o Brasil 50 anos, né? 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Esse foi o slogan do Juscelino Kubitschek. E no programa de metas dele estava o quê? A questão da saúde, da educação, da industrialização de base, de transporte e de energia. Aquele velho discurso político. Só que numa dessas coisas aí o Juscelino ele conseguiu cumprir parte da sua promessa, que foi no quê? Na industrialização de base. Ok? Talvez não bem do jeito que o brasileiro queria, mas assim, né, nessa época veio para o Brasil, durante o governo de Juscelino Kubitschek, que veio uma onda de multinacionais para o Brasil e uma onda de produtos exportados, né, produtos de bens de consumo, coisas assim como o aspirador de pó, a TV, a geladeira, essas coisas assim que não tinha no Brasil, vem nessa época, né? Então facilita um pouco da vida do Brasil, mas esses produtos, muitos vinham de fora, né? E foi dado, claro, incentivo à questão da indústria nacional, mas a indústria nacional ainda não tinha como competir nessa época com a indústria contra a indústria de fora. Bem, o nacional desenvolvimentismo, era uma política, gente, que buscava combinar investimentos do capital estrangeiro e da indústria privada nacional para promover o desenvolvimento do país, que tentou ser feito nessa época. Uma das coisas que fizeram durante o governo do Juscelino Kubitschek, que é muito conhecido, gente, vai ser a construção da nossa capital do Brasil, a cidade de Brasília, ok? Então, o Brasil ele vai ser planejado, né? Vai ser convidado o Oscar Niemeyer para fazer os desenhos arquitetônicos da cidade, um arquiteto de fama mundial, né? Na época, talvez não tinha tanto, mas depois, depois ele vai ganhar essa fama. E o Carlos Luz, que vai ser que vai desenhar a planta da cidade, basicamente. Então, gente, quando teve o início da construção de Brasília, Brasília gerou de imediato a criação de 60 mil empregos. Né? Empregos de pessoas que saíam de outras partes do Brasil e se dirigiam até Brasília para trabalhar na construção civil. O problema foi que houve uma grande desvalorização do dinheiro durante o governo de JK. E após os 4 anos da construção de Brasília, muitas das pessoas que trabalhavam em Brasília, ali no caso, não conseguiram voltar para casa. E foram morar nas cidades satélites ali em torno de Brasília, onde é o Distrito Federal hoje, assim fazendo uma grande contradição
vamos dizer assim, econômica ali, a chamada Belinda brasileira, né? Porque tem a beleza da Bélgica em Brasília e tem a pobreza da Índia nas cidades satélites ali em torno da capital. Então, o Oscar Niemeyer, né? Quando o Oscar Niemeyer ele teve uma vida assim, ele foi longevo, ele viveu muitos anos. E o Oscar Niemeyer, no final da vida dele, ele disse assim, que se soubesse o que viraria Brasília, ele não teria desenhado Brasília na forma de um avião, mas ele teria desenhado Brasília na forma de um pinico, né? Então, só para vocês verem a questão da insatisfação da pessoa que fez isso, que desenhou a cidade no Brasil. Muito bem. Pessoal, a cultura e a sociedade do Brasil nas décadas de 40 e 50, o Brasil ele se aproximou bastante, gente. Aqui, veja, 45 nós estamos falando do quadro da Guerra Fria, né? Ou seja, o quadro daquela bipolarização mundial que nós vimos na semana passada, né? O Brasil ele se aproxima do bloco americano, não do bloco soviético. E já no que o Brasil se aproximou do bloco americano, o Brasil ele ganhou vamos dizer assim, um mascotinho, né, da Disney, que foi o personagem do Zé Carioca, que vocês estão vendo aí. Desculpe o bocejo. Né, o personagem do Zé Carioca. Então, o Zé Carioca, gente, ele foi ganho já, vamos dizer assim, foi entre aspas, uma homenagem dos Estados Unidos ao Brasil, para fazer do Brasil ali, no caso, né, ter um personagem na Disney que era o Zé Carioca. Ou seja, um papagaio, uma ave tipicamente brasileira. Você vê ali a predominância do verde e do amarelo, né, que são as cores que mais se destacam na bandeira do Brasil. O Zé Carioca, para quem conhece, o personagem é um personagem da Disney preguiçoso, não gosta de trabalhar, gosta de jogar bola e gosta de uma feijoada no sábado. Ou seja, é o estereótipo do brasileiro para o americano, né? Então, essa foi a homenagem dos Estados Unidos para o Brasil, com a questão do apoio brasileiro. Esse apoio continuou durante o governo Dutra, tanto que durante o governo Dutra, o que vai acontecer no Brasil em 1948, o Partido Comunista, o Brasil rompe relações definitivamente com a União Soviética. O que vai acontecer vai ser uma aproximação dos governos brasileiros ao longo desse tempo com o bloco americano, né? Como diz ali, vai ter o crescimento das populações urbanas do Brasil, por causa das leis que foram feitas para o trabalhador urbano e não rural, conforme já comentei com vocês. Aumento dos aglomerados urbanos, ou seja, cidades urbanas vão crescendo. Desculpe, cidades urbanas é boa, né? Cidades elas vão crescendo, tornando o meio urbano maior do que o meio rural, né? Mais numeroso, né? Não maior, mas mais numeroso. E a expansão dos meios de comunicação de massa, rádio e TV, principalmente, que vai ocorrer no governo do JK, do Juscelino Kubitschek.